Alô, lotequeiros de todo o país, voltamos para apresentar mais uns palpites da loteca. Vamos falar do concurso 831, que está acumulado e tem uma estimativa de prêmio de R$1 milhão. Vamos em busca desse milhão aí. O concurso passado, 830, consegui fazer 9 pontos. Agora, 831, com certeza tudo será diferente. Vamos que vamos em busca desse milhão aí. Essa semana eu vou fazer um jogo com 5 duplos, no valor de R$32. Vamos que vamos aos palpites. Jogo 1, Frankfurt e Bayer Leverkusen. O Frankfurt ocupa a 5ª colocação no campeonato com 23 pontos, 7 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Vai receber o Bayer Leverkusen, que vem em 11º lugar com 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Jogo complicado, jogo equilibrado, mas jogando em seus domínios, eu acredito que o Frankfurt deve levar essa. Frankfurt, coluna 1 no jogo 1. Jogo 2, Real Madrid e Rayo Vallecano. O Real Madrid ocupa a 4ª colocação no campeonato com 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Mas jogando em seus domínios, o Real Madrid é muito forte. Jogando em seus domínios foram 5 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. Vai receber o Rayo Vallecano, que está em 19º lugar com apenas 10 pontos. É o vice-lanterna do Campeonato Espanhol. 2 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Como visitante, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas. Está muito mal das pernas o Rayo Vallecano. Então o meu palpite aqui é coluna 1, Real Madrid seco no jogo 2. Jogo 3, Eibar e Valência. O Eibar ocupa a 13ª colocação com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Já o Valência vem em 15º com 18 pontos, 3 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. O Valência gosta de empatar muito, então o meu palpite aqui, eu vou fechar um duplo, coluna 1 Eibar e empate coluna do meio, duplo fechado no jogo 3. Jogo 4, Levante e Barcelona. O Levante ocupa a 6ª colocação com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Como mandante, 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Barça é o líder do Campeonato Espanhol com 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Eu acredito aqui que deve ser um jogo muito equilibrado, porque o Levante vem fazendo uma boa campanha no espanhol. Vai ser osso para o Barcelona, mas eu acredito que o Barcelona deve levar essa. Mas tentando pegar uma surpresa aqui, eu vou fechar um duplo. Barcelona coluna 2 e empate coluna do meio no jogo 4. Jogo 5, Leipzig versus Mainz. Campeonato alemão. O Leipzig vem em 4º lugar com 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Mas como mandante, o Leipzig ainda não perdeu seus domínios. Foram 5 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Mainz vem em 10º lugar com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Como visitante, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Eu acredito que deve dar a coluna 1 aqui. Leipzig, coluna 1 no jogo 5. Jogo 6, Sevilla e Girona. O Sevilla vem em 2º lugar no Campeonato Espanhol com 28 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Girona vem em 9º lugar com 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O Girona empata muito, é um jogo complicado, é um jogo difícil, mas jogando lá em Sevilla, eu acredito que o Sevilla leva essa. Sevilla coluna 1 no jogo 6. Jogo 7, o Huesca e Vila Real. O Huesca é o último lugar, está em último lugar com apenas 7 pontos, 1 vitória, 4 empates e 10 derrotas. Está muito mal o Huesca. Como mandante ainda não venceu também. Nenhuma vitória, 3 empates e 4 derrotas. Já o Vila também não vem muito bem no campeonato. Aí ocupa a 17ª colocação com apenas 14 pontos. 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Mas mesmo jogando fora esse domínio, eu acredito que o
Vila Real leva essa. Coluna 2 no jogo 7. Jogo 8. Campeonato Italiano. A verdadeira Série B brasileira. Jogos difíceis, jogos complicados. Sampdoria e Parma. A Samp vem em 11º lugar com apenas 20 pontos. 5 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Ai, que número bonito aí, ô Samp. Tem que vencer mais uma para inteirar 6. Já o Parma ocupa a 10ª colocação com 21 pontos. 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. É um jogo complicadíssimo, mas eu acredito que a Samp deve levar essa. Mas, se tratando de Parma, tudo pode acontecer. Então, por isso, eu vou fechar um duplo aqui. Sampdoria, coluna 1, e empate, coluna do meio, no jogo 8. Jogo 9. Brighton e Chelsea, campeonato inglês. O Brighton veio em 13º lugar com apenas 21 pontos. 6 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. É um time complicado esse Brighton aí, tem que ficar de olho. Já o Chelsea vem em 4º lugar com 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Mesmo jogando fora do seu domínio, eu acredito no Chelsea. Chelsea, coluna 2, no jogo 9. Jogo 10, Southampton e Arsenal. O Southampton está em 19º lugar com apenas 9 pontos. 1 vitória, 6 empates e 9 derrotas. Já o Arsenal vem em 5º lugar com 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Aqui pode morar uma zebra, então o meu palpite aqui é Arsenal, coluna 2 e empate, coluna do meio, no jogo 10. Duplo fechado no jogo 10. Jogo 11, Liverpool e Manchester United. O Liverpool lidera o campeonato inglês com 42 pontos, 13 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. O Liverpool vem muito bem no campeonato. Como mandante ainda não perdeu, 6 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Já o Manchester United vem muito mal das pernas, mas mesmo assim está em 6º lugar com 26 pontos, 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Como visitante, 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Jogo equilibrado por se tratar de clássico, mas o Liverpool deve levar essa. Coluna 1 no jogo 11. Jogo 12, Torino e Juventus. O Torino vem fazendo uma boa campanha no italiano. Ocupa a 6ª colocação com 22 pontos. 5 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Já a Juve é a líder do campeonato italiano com 43 pontos. 14 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Jogando fora do seu domínio, ainda não perdeu. Foram 7 jogos, 7 vitórias. A Juve vem muito bem. Também tem Cristiano Ronaldo e Dybala. Ninguém segura essa dupla aí. Então o meu palpite aqui é Juventus seco, coluna 2 no jogo 12. Jogo 13, Cagliari e Napoli. O Cagliari vem em 13º lugar com 17 pontos. 3 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. Como mandante, o Cagliari ainda não perdeu. Foram 2 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. Empata muito o Cagliari aí. Já a Napoli vem em 2º lugar com 35 pontos. 11 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Como visitante, 5 vitórias, nenhum empate e 2 derrotas. Jogo difícil, jogo complicado. Então o meu palpite aqui é um duplo fechado no Napoli. Coluna 2 Napoli e empate com no meio. Pode pintar uma surpresa nesse jogo aí. Jogo 14, Roma e Gênova. O Roma ocupa a 8ª colocação do campeonato com 21 pontos. O Roma gosta muito de surpreender, principalmente quando está na grade da loteca. E a Gênova vem muito mal das pernas. A Gênova está muito mal, vem de 10 jogos sem vitórias no campeonato. Então aqui o meu palpite é Roma seco, coluna 1 no jogo 14. É isso aí, gente. Mais os palpites formados aí. Agora só nos resta esperar e torcer. Vamos que vamos, rumo aos 14 aí. Valeu, gente. Uma boa semana e boa sorte para todos. Valeu. Tchau, tchau.